conhece aquele ditado, faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Você não precisa errar, perder dinheiro dos investimentos pra aprender um monte de coisa que não dá certo. Deixa que os outros errem no seu lugar. Se você quer investir bem a sua grana, é só ficar nesse videão, porque hoje a gente separou 10 grandes vacilos de investidores iniciantes. Assiste o videão, vê os erros dessa nossa listinha e aprende, né, jovem investidor? Será que a gente já cometeu algum desses erros? E além de ver esse videão, outra coisa que você pode fazer por você é se inscrever aqui no canal para não perder nada. São 4 vídeos novos toda semana. Toda sexta o papo também é investimento, mas de um jeito muito mais susta, porque sextou, né, meu bom? Estamos até fazendo vídeo em formato de lista pra ficar mais rapidinho de assistir. Mas ó, rapidinho, mas com muita dica da hora. Numa das últimas sextas, por exemplo, a gente listou quais são os investimentos pra quem tem R$1.000. Então se inscreve aqui embaixo pra virar de uma vez por todas um Econoiker raiz e também deixa seu like pra gente saber que você curte esse formato de lista. Bora pro bate-papo? E aí, Econoiker, tranquilo? Até estranhando os dois gravando junto, né? Aparecendo junto aqui no Econoic, depois de uma breve licença maternidade aí de 2 meses. Esse é um dos primeiros vídeos que a gente tá gravando juntos e é até estranho voltar a gravar nessa zita. Cara, é estranho, porque eu tava acostumado já nesses 2 meses da sua licença maternidade de, gravar a hora que eu quisesse. Mas é muito melhor se organizar dessa maneira, é muito legal ter você de volta. Além do que fazer tudo sozinho é um saco, né? Muito obrigada, muito obrigada. E muita gente aí nos comentários que eu fiquei acompanhando já tava sentindo falta dos dois gravando sozinho, né? Então, se você sentiu falta, já deixa seu comentário aí desejando boas-vindas pra mim de novo, comentando se você gosta mais de vídeo separado ou junto, enfim, deixa a sua opinião. E a gente já vai começar gravando hoje falando de vacilos, erros que a gente mesmo cometeu como investidor ou que a gente já viu outras pessoas cometerem. A gente tá se inspirando, inclusive, num vídeo do canal Gêmeos Investem. Alguns erros que eles mencionaram lá, a gente assina embaixo, não dá pra cometer, e teve alguns que eu acho que eles esqueceram de citar e a gente relembrou aqui, mas chega de mistério, bora pra listinha. O primeiro erro é investir sem ter reserva de emergência. Sabe aquela grana que todo mundo precisa ter para um eventual desemprego, para algum problema que acontecer? Você precisa ter uma graninha para se virar e não ter que recorrer ao cheque especial. Pois é, só que muita gente já começa investindo por ações, por investimentos que não tem nada a ver, então segura aí a ansiedade. Você precisa subir um degrau por vez, não adianta pular etapas. Se você não tem uma reserva, além de poder ter que recorrer ao cheque especial num problema aí que você tiver, pode ser que você tenha que resgatar um investimento que não tenha liquidez ou ainda resgatar um investimento com prejuízo. Então faz a sua reservinha e só depois parte para os investimentos, beleza? Segundo erro do investidor iniciante, também é muito comum, é acabar caindo em algum golpe, alguma promessa de um investimento milagroso que vai render horrores, ou seja, é uma combinação do erro que a gente acabou de comentar, o erro 1, somada a uma certa ganância, achando que dá para ficar rico e resolver a vida muito rápido. Pra você ter uma ideia, Warren Buffett, o bom velhinho, se você não conhece, dá um Google aí, ele é o investidor mais consistente e talvez o mais famoso de toda a história do mundo dos investimentos no mercado financeiro. Em média, ele teve um retorno dos investimentos dele de 20% ao ano. Teve ano que foi mais, teve ano que foi menos, mas mesmo fazendo investimento em ações, que é um nicho de investimentos já considerado um pouquinho mais arriscado, aconselhável para o investidor um pouquinho mais experiente e também com potencial de retorno maior, ele está com essa média de 20% ao ano. A Selic, para você ter uma ideia, está acima dos 10% ao ano. Quando você ouve uma promessa de investimento rendendo 6% ao mês, que fica estratosfericamente, eu consegui falar essa palavra, muito maior do que o rendimento do Warren Buffett, para e pensa, fala, tem boi na linha, né, meu brother? Não dá para ser uma esmola tão boa assim. Esse erro eu nunca caí não, você já caiu, Cezita? Não, essa não. Pois é, mas esse próximo erro muita gente cai, hein, que é ter uma só corretora. A verdade é que tem muita corretora no mercado e muitas são meio parecidas. Só que o problema é que tem tanta corretora que a galera fica confusa por onde investir, acaba adiando essa decisão, fica embaçando pra achar a melhor corretora, a melhor plataforma. Tudo é meio parecido, né, galera? E você pode se cadastrar em mais de uma corretora, inclusive, para testar essas plataformas e comparar investimentos. Você não precisa ficar preso necessariamente a uma só corretora. Se você já investe ou se já está cadastrado em alguma corretora, deixa aqui nos comentários qual que é a sua corretora preferida ou corretoras. Vamos ajudar outros economakers que estão aí nessa busca da melhor corretora. O quarto erro que eu mais vejo por aqui é não diversificar os investimentos. Nessa aí, você está incorrendo em 2 grandes riscos. Ou você coloca toda a sua grana no investimento muito básico e muito seguro, e aí você abre mão de ter melhores rentabilidades. Ou pior ainda,
ainda, vira aquele cara que coloca todos os ovos numa cesta só do investimento muito mais arriscado. E aí o problema é você ter um prejuízo muito grande ou, pior ainda, acabar perdendo tudo. Imagina que você colocou no investimento mais arriscado. De repente ele pode realmente dar muito lucro e legal, você acabou dando sorte nessa aí. Mas e se você perder tudo de uma vez? Eu vou te contar um negócio. A hora que você diversifica, investe em mais coisas ao mesmo tempo, você aumenta o seu potencial de ganho e diminui a sua chance de tomar prejuízo. É muito básico. Quero ver a galera comentando se já cometeu esse próximo erro que eu vou falar aqui, que é investir em ações no curto prazo. E até se confunde um pouco com o erro 2 que a gente comentou aqui, de acreditar em promessas milagrosas. Tem muito influenciador de finanças que acaba pintando aí o mercado acionário como o milagre dos milagres, a pessoa vai ficar rica e tal. Tem realmente muito potencial de ganho, mas calma lá, né, galera? Você precisa ter paciência, não é do dia pra noite. Investir em ações no curto prazo acaba sendo erro porque isso aumenta muito, mas muito o risco de você sair desse investimento com prejuízo. Se você investe hoje pensando em sacar amanhã, você não dá tempo para a ação maturar, para a empresa implementar os projetos que ela tá pensando em implementar, para você receber dividendos, você não dá chance para a empresa crescer. Da mesma maneira que eu não gosto da ideia de você casar com o investimento, de você investir em alguma coisa e esquecer que você tem lá na carteira, eu acho que sim, o investidor sempre tem que estar revendo ali o que tem na carteira, onde ele está aplicando a grana. Eu também não gosto dessa ideia extrema que é você só fletar, né? Que você compra e vende os investimentos como se tudo fosse subir do dia pra noite. Não é bem assim que a bola rola, né, galera? Ainda mais se você investe pensando em receber seus dividendos. Você precisa esperar a maturação dos resultados da empresa, a empresa crescer o lucro, enfim, tenha paciência. Detalhe que os investidores ricos não são afobados, eles têm resiliência, eles têm paciência para esperar os maus momentos do mercado passar, os investimentos se recuperarem. E assim como hoje a gente está listando os erros dos investidores iniciantes, a gente também já listou aqui no canal os acertos desses investidores ricos. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima. Ele tá dentro da playlist de dicas para economizar. Eu tô falando que sempre tem lista da hora por aqui. Sexto erro que, na moral, eu acho inadmissível. Parece até um pouquinho com o vacilo que eu comentei agora há pouco, mas não é. É colocar toda a grana em ações. Eu entendo que tem gente que tem um perfil de aceitar mais risco em busca de maiores retornos, mas você corre um sério risco de as ações caírem por qualquer turbulência política que tenha, qualquer treta que aconteça no mundo, sem contar que a gente vive no país da renda fixa, meu amigo. Aqui no Brasil tem investimento protegido pela FGC até R$250 mil. Tesouro Selic rendendo 13%, 14% ao ano. Esses investimentos ultra seguros, chegando a render mais de 15%, 16% ao ano. Porque tem gente que não aproveita isso, correndo praticamente risco zero. Isso não entra na minha cabeça. Tem que investir na renda fixa. E olha que eu nem tô falando da reserva de emergência, hein? Outro erro bem comum hoje em dia é você investir seguindo conselhos. Eu não tô falando só do conselho do gerente lá do banco, pode ser um conselho de um assessor de investimento, de amigo, ou até de influenciador, de educador financeiro que você vê por aí na internet. É sempre legal você ouvir pessoas, né, ainda mais pessoas que estudam sobre o tema, mas lembra que é a sua grana ali. Se você tiver um prejuízo ou um lucro, é você que sai perdendo ou ganhando. Então a decisão final sempre é sua. Você tem que conhecer pelo menos um pouquinho sobre investimento, se sentir seguro, se sentir confiante com aquele investimento. Não vai investir em qualquer coisa só porque o fulaninho falou que é bom, hein? Eu vou falar que muita gente comete esse erro e eu mesma já cometi. O meu primeiro investimento foi em ações e em fundos de ações, muito seguindo um conhecido que trabalhava numa corretora, eu não entendia nada desse mercado. Eu falei, bom, o cara trabalha lá, então ele deve saber o que tá falando. Eu tomei uma trolha, meu amigo, que eu fiquei tão assustada que eu cometi outro erro, que foi passar acho que uns 10 anos só na renda fixa, fugindo do mercado acionário. Aí depois eu me recuperei desse trauma, hoje em dia eu tenho uma carteira um pouco mais diversificada. Eu acho que um erro parecido com esse seu, eu já comentei aqui da primeira vez que eu tinha uma conta digital, que não era digital, né? Uma conta remunerada que rendia só 30% do CDI, não era nada, mas essa história já foi. Mas um negócio que eu me lembrei, é muita gente recentemente investindo em coisa que não tem a menor ideia e o pior, acha que tem. E vamos lá, nem investimento é. Eu lembro de uns amigos meus falando que estão investindo, entre aspas, em aposta. Eu falo, caraca, meu, o cara tá apostando
ganhando, ele não manja nada daquele tipo de aposta, do esporte que ele tá fazendo, e ainda chama isso de investimento, só porque os outros amigos estão fazendo isso e só contam do que ganham, né? Dos erros que cometem, dos prejuízos que toma, ninguém conta. O influenciador só mostra o lucro, né? Mas um monte de prejuízo ninguém conta. Você sabe que tem um conhecido meu que tá fazendo aposta, tá aplicando, bem entre aspas, em apostas, e ele decide onde ele vai apostar de acordo com um grupo que ele entrou aí do Telegram, e enfim, tá apostando em cavalo, em jogo de futebol, em tudo, sem entender de nada. Sem contar que tem um monte de sacanagem. Tem um amigo meu que entrou numa de emprestar o CPF pro outro, porque o outro já tinha sido barrado no universo das apostas lá, porque já tinha ganhado demais. E aí, os dois ganharam uma tremenda grana durante a pandemia por causa de jogos de FIFA online. Só que aí ele descobriu que os caras conheciam os jogadores e combinavam o resultado, ou seja, isso é crime. Outro erro muito comum é investir por investir. Não é assim que funciona. Tudo bem, montar a sua reserva de emergência, por mais que você não pense muito nisso, você tem muito claro de que aquilo te traz tranquilidade, liberdade de escolha, sabe que pode contar com aquela grana a qualquer momento. Agora, passou disso, os objetivos têm que ser muito mais claros. Por exemplo, você quer fazer um intercâmbio no fim do ano? Quer comprar, dar uma entrada numa casa daqui 5? Você tem que estabelecer direitinho. Para que serve aquela fatia daquele seu investimento? Daqui quanto tempo você quer realizar esse sonho? Qual que é ele? Tem que estar tudo muito claro. Caso contrário, você não tem uma estratégia, não tem um objetivo mais claro e pode investir em coisas inadequadas. Por exemplo, vamos supor que você quer usar a grana dessa aplicação que você está fazendo hoje no final do ano para festa de formatura. Só que você só tem isso assim meio away, nem parou para pensar, e você começa a investir no Tesouro Prefixado 2033. Esse investimento é pensado para você resgatar em 2033. Ou seja, você, por não pensar, não traçar direitinho uma estratégia, um objetivo, você investiu na coisa errada e pode tomar prejuízo na hora de resgatar. Sem contar que investir só por investir, você não tem uma meta, você não tem um objetivo para ser perseguido, você tem só um sonho, e aí a coisa fica menos palpável, você acaba perdendo o ânimo, o estímulo para aplicar naquilo com mais consistência. E esse próximo erro é um clássico, né? Esperar juntar muita grana, uma bolada para começar a investir. Esse é um erro que os gêmeos lá do canal Gêmeos Investem não comentaram e que a gente acha que ele é muito comum, a gente vê muita gente fazendo. Galera, é melhor investir todo mês, vamos pensar, investidor iniciante na maioria das vezes tem pouca grana, então é melhor investir pouco do que não investir nada, é melhor investir sempre do que ficar esperando o 13º, receber uma bolada para começar a aplicar. E só por curiosidade, se você já investe no Tesouro Direto, em CDB, em alguma coisa, comenta aqui embaixo quanto que você investe por mês. Deixa aqui o valor porque a gente sempre tá de olho no que você comenta e pode ser que a gente até faça um vídeo completo, com simulação e tudo, usando o valor que você deixar aqui nos comentários. Quer ver um erro que muita gente aqui do Economy comete? É não ter uma reserva de oportunidade. E eu já vou falar e explicar sobre isso, porque eu mesmo tô sem reserva de oportunidade. Ela é como se fosse uma reserva de emergência, porque pode ficar no mesmo investimento, inclusive, só que é uma grana separada e não vai servir para reserva de emergência. Ela vai servir para quando você vê uma grande oportunidade de investimento, como uma queda do preço das ações que você sabe que tem boas perspectivas, como uma oportunidade de investimento de renda fixa que é uma promoção só naquela corretora e que no mês anterior não tinha nada disso. Você não tinha visto nada para investir que estava realmente valendo a pena, você bota na reserva de oportunidade. A hora que aparece um negócio assim, você tem grana para investir ali. O Zezita já deu a letra. A grana da reserva de oportunidade pode inclusive ser aplicada nos mesmos investimentos que a grana da reserva de emergência. Isso porque as aplicações precisam ser líquidas, ou seja, se você precisar do dinheiro, você tem que conseguir sacar ele a qualquer momento e tem que ter pouco sobe e desce também. E essas são justamente as mesmas características da reserva de emergência. Tem vídeo sobre isso aqui em cima, com planilha sobre o tamanho ideal da sua reserva de emergência. Se eu fosse você, não perdia não. E aqui embaixo tem um bate-papo ao vivo com os membros do canal, respondendo a principal pergunta que eles estavam fazendo de onde é melhor investir a reserva de emergência. PicPay, Nubank ou Tesouro Selic? Você tem que ver. Já deixou seu like aqui embaixo? Deixou mesmo? Então se inscreve nessa bolinha para continuar trocando ideia com a gente por aqui.